Então, sobre falar de vida, vamos lá para o pessoal, primeiramente. Pessoal, para mim, é algo maravilhoso. Vida é algo esplêndido, é algo incrível. A vida é algo que não tem nem como explicar, né? O Senhor gera uma vida e isso é algo assombroso, vamos pensar assim, né? Então, é algo realmente muito importante, algo que merece ser celebrado todos os dias. E eu acredito que a vida ela é para ser vivida realmente, para ser desfrutada, para ser experimentada, para ser a cada dia mais compartilhada com outras pessoas. E falando religiosamente, tem um versículo que fala muito sobre isso, que é em 1 Samuel 2,6, que diz que é o Senhor que dá a morte e é Ele que dá a vida. Ele faz descer a habitação dos mortos e de lá faz voltar. 1 Samuel 2,6. Então, ele é o único que tem o direito de dar ou de tirar a vida, né? Não cabe ao ser humano essa, essa atitude de tirar a vida, né? Ou dar. É o Senhor realmente que faz isso. E é algo maravilhoso, né? E profissionalmente eu acredito que eu trabalho com crianças de educação infantil e acredito muito nessas vidas, por isso que estou nessa área, né? E tenho investido com relação a isso, a dizer para elas o quanto elas são importantes, o quanto a vida delas é especial, principalmente para Deus, e o quanto elas precisam viver e desfrutar dessa vida. E de alguma forma eu tento fazer com que esses dias da vidinha delas seja cada vez mais alegre e gratificante. Acho que é isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o aborto é a interrupção de uma gravidez antes que o feto seja capaz de vida extrauterina independente. E pelos parâmetros médicos, essa situação corresponde às 28 primeiras semanas de gestação, contando a partir do primeiro dia da última menstruação normal. Entendo que existem duas classes muito bem definidas de aborto: o aborto espontâneo, que a interrupção da gravidez não é intencional, e o aborto provocado, que acontece de forma deliberada, estando ou não dentro da lei, tá? Na minha percepção, o aborto provocado é sem dúvida o que vai ser mais prejudicial para a saúde da mulher, tanto de forma física como mental. De forma física, porque na maioria das vezes vai ser realizado por pessoas que não são habilitadas, pode gerar doenças, pode gerar morte, né? Mas de forma mental, porque seja qual for a situação que a mulher passou para decidir por um aborto, é uma situação de uma mulher que sofreu uma perda. E se ela não puder vivenciar essa perda, passando por todas as fases do luto, né, e ela não puder perceber que é normal passar por todos esses estágios, ela pode ter prejuízos psíquicos dificilmente reversíveis. Porque como o aborto foi provocado, muitas vezes ele vai ser negado e todos esses sentimentos eles vão ficar camuflados. Não vai ter um espaço para restauração dessa pessoa, tá? Então entendo que o aborto provocado vai trazer consigo uma série de sintomas, muitas vezes que não são falados, não são divulgados, que é a da síndrome do pós-aborto. E essa síndrome vai incluir sintomas de entorpecimento de sentimento, endurecimento do coração, perturbações do sono e pesadelos e alucinações e pânico. Quando a gente tem um quadro de síndrome pós-aborto, é normal que essa mulher viva sentimentos de culpa constante. Em alguns casos, surge o desejo nessa mulher de reparar o aborto com outra gravidez. E aí, o que não acontece poucas vezes, né, não é raro acontecer, leva a um outro aborto. E aí aumenta o sentimento de autocondenação e de perda da autoestima. Então, pelo meu ponto de vista, o aborto é um ato extremamente violento contra a mulher, seja qual for a situação que ela passa. Mas também entendo que qualquer que seja a mulher que passa por esse aborto, ela tem que ser tratada através de um diálogo não condenatório, mas de aceitação, um diálogo que compreende e aceita a dor dessa mulher. Então, essa é uma questão bem polêmica e confesso que é bem difícil responder perguntas sobre o aborto, né? Porque é algo, assim, bem polêmico. Mas eu, na questão pessoal, eu sou a favor, sim, ao aborto. Na verdade, eu sou
dividido, né? Sou a favor quando não há consentimento da mulher em casos de abuso sexual, violência sexual. Aí eu sou a favor, porque a pessoa também, ela só engravida se ela quer, né? Porque nós temos vários métodos contraceptivos, nós temos preservativos, nós temos anticoncepcional, tem DIU, a gente tem tudo, inclusive na rede SUS também, né? Do lado profissional, a gente, como profissional, em questão de ética, a gente tem que aceitar também a opinião do paciente, né? O que ele quer. Na verdade, a gente tem que seguir o que o paciente quer. Então, se a paciente quiser abortar, provavelmente, futuramente, quando for legalizado, nós vamos ter que acatar a decisão desse paciente, né? Mas eu, Lucas, sou contra isso. Essa parte ali do se o feto estiver desenvolvido, é uma vida que tá ali. Então a gente estaria tirando uma vida, né? Uma vida de uma criança. Em questão de religião, sou trazendo o aborto para a religião é completamente incorreto, né? Que a gente está ali tirando uma vida também e um presente, né? Porque um filho é um presente, é uma dádiva de Deus. E é isso que eu tinha para falar. Sobre aborto, é o que a gente ouve aí diariamente nas mídias, né? De um lado gritando em nome do moralismo e da ética, e do outro, então, em nome de uma liberdade sobre o seu próprio corpo. Mas muito mais do que esse viés ético, moral, político ou talvez até ideológico, trata-se de uma questão também de saúde pública. Fala-se de 70 mil mulheres perdem a vida anualmente no mundo, né? Em decorrência de abortos mal feitos, por conta dos métodos rudimentares e clínicas clandestinas, né? Pior do que isso é que 58% são de meninas de 12 anos ou menos, absolutamente vulneráveis aí pelo abuso de estupros e, infelizmente, que na maioria das vezes acontece dentro do próprio contexto familiar. A partir da fé, eu vejo muito mais do que tratar a causa e a consequência de tudo isso. A minha preocupação hoje é a retirada da sexualidade de um contexto, de um equilíbrio emocional, psíquico, físico e espiritual. A gente tirou a sexualidade e ela virou um fim em si. Tudo em nome do prazer. E ela tem trazido tantas dores, os consultórios estão cheios, nós pastores temos inúmeras pessoas que vêm procurar-nos a tristeza emocional, a consequência, a bagunça que se criou a partir de uma sexualidade promíscua. A sexualidade tem um lugar específico pelo Criador, de prazer, de gerar vida, família, e se nós falarmos do aborto sem falar dessas primeiras coisas, na minha leitura nós estamos falhando. Por isso, como pastor, sim, é saúde pública, mas anterior a isso é uma questão também de recuperarmos o valor da sexualidade a partir daquilo que Deus pensou para cada um de nós. Nada mais é do que a interrupção da gestação. E no Brasil, pela legislação, existem apenas 3 situações em que o aborto é autorizado. E independente de qual dessas 3 situações se enquadra a situação fática da mulher, a gestação ainda não pode ter ultrapassado a 20ª semana. A primeira situação é caso a gestação traga algum tipo de risco à vida da gestante, e o aborto precisa ser a única alternativa para salvar a vida da mulher. Se existir algum tratamento ou algum medicamento, o aborto ele não vai ser autorizado. A segunda situação é no caso de violência sexual. E a terceira situação, em que pese ainda não esteja implementada no texto da legislação, ele é autorizado pelo STF, que é no caso de ancefalia do feto, ou seja, quando existe alguma malformação no cérebro do feto. Todos os demais casos são considerados crimes pelo Código Penal, tanto quando a mulher provoca em si o aborto, ou como quando algum terceiro provoca o aborto com ou sem o consentimento da mulher. E aí entra um exemplo muito interessante, que é o médico que faz o procedimento de aborto. Mesmo com o consentimento da mulher, por ser considerado crime, esse médico pode responder pelo aborto. E essa proibição,
ela vem lá da Constituição Federal, no artigo 5º, que dá a todos os cidadãos o direito à vida. No caso do feto, a sua proteção à vida vem como complementação à Constituição Federal, o Código Civil, no seu artigo 2º, que fala que desde a concepção, o bebezinho, que é chamado como nascituro pela lei, ele tem o seu direito, os seus direitos assegurados pela lei. Em que pese eu concorde com os critérios hoje estabelecidos pela legislação, existe sim uma necessidade de melhora na aplicação dessa legislação no sistema de saúde, tanto privado quanto público atualmente, porque existem muitos hospitais que ainda se negam a fazer, mesmo tendo aquelas justificativas autorizadas em lei. Atualmente existe um projeto que foi implementado lá em 2017 e o STF colocou em pauta para julgamento agora, no ano de 2023. Esse projeto ele é conhecido como a legalização do aborto. Ele prevê uma liberação do aborto sem ser necessário cumprir com aqueles 3 critérios que eu citei no início do áudio. Ele é um projeto interessante, mas ele precisa ser adaptado, porque a liberação do aborto sem algum critério é algo que pode trazer aí uma crise de saúde pública, né? Sem contar que precisa de toda uma estruturação de políticas públicas para a sua implementação. E é por isso que ele já está há algum tempo em análise. Nesse ano, vai ocorrer o julgamento desse projeto, justamente para avaliar essa aplicação no âmbito de saúde, no âmbito de legislação, porque, querendo ou não, ele afronta, sim, os princípios entabulados pela Constituição Federal. Então, é um projeto que precisa ser julgado e analisado com bastante atenção.